Bom dia, alunos do quinto ano. Estamos de volta para mais uma semana de aula. Eu convido a você para prestar bastante atenção em nossa aula de hoje. Confesso a vocês que na prova muitos alunos ficaram questionando assuntos que a tia Nilzene trabalhou durante todo o período, as 2 semanas, as semanas que antecederam a prova. A tia falou sobre a revisão e muitos de vocês estavam ainda sem entender. Então é preciso, quinto ano, que vocês prestem atenção nas aulas. Essas aulas aqui, elas são importantes. A tia faz com muito carinho, pensando em cada assunto para trabalhar com vocês e precisa, da participação de vocês nessas videoaulas. Eu acredito que vocês perceberam aí que o nosso versículo mudou. Olha que legal! Nós agora estamos trabalhando 1 Pedro 5,7, que diz: lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. O nosso Deus é bom e Ele tem cuidado de nós. Então, vamos entregar ao nosso Deus esse dia, a nossa aula e as nossas vidas. A tia continua com saudade de vocês, mas precisamos, por enquanto, estarmos usando a tecnologia para estudo das nossas aulas. Pessoal, o nosso assunto ele vai iniciar lá na página 38 do livro de vocês e vai trazer como tema pontuação, uso de parêntese e vírgulas. O que nós realmente vamos estudar é aposto. E o aposto, ele é o termo que se refere a um substantivo, um pronome, com a função de propor uma explicação. E geralmente ele aparece na oração entre vírgulas ou entre parênteses. Então percebam aí que o nosso primeiro assunto que nós trabalharemos é o aposto. E uma das características, para que serve o aposto? Para dar uma explicação quando se refere ao substantivo. E uma das características é que ele pode aparecer entre vírgulas ou entre parênteses. Já coloca isso aí na sua mente, vá trabalhando isso para você entender esse assunto nessa aula. Então vamos lá, venham comigo. Antes de nós entrarmos, em aposto, eu trouxe aqui algumas pontuações que já são familiares, alguns sinais de pontuação que são familiares de cada um de vocês. Só para nós relembrarmos, para nós fazermos aquela revisão. E aqui nós temos o ponto final. Quando é que nós usamos ponto final? Quando a frase terminou. Então, o ponto final ele indica que a frase terminou. O ponto de interrogação ele indica que ele está se fazendo uma pergunta. Ele serve para fazer uma pergunta, que faltou o acento agudo. O ponto de exclamação ele indica admiração, alegria, surpresa e espanto. Os 2 pontos ele indica que alguém vai falar. O travessão indica que alguém está falando. Reticências indica suspensão de pensamento, dúvida ou que a frase foi interrompida. E a vírgula, ela indica uma pequena pausa na leitura e também serve para separar expressões ou palavras. O ponto e vírgula indicam uma pausa maior que a vírgula. Aspas ou vírgulas dobradas são sinais de pontuação usados para realçar certa parte de um texto. Quando nós vamos fazer uma citação de alguém no texto, geralmente nós usamos, as aspas. E o parêntese, que é o assunto da nossa aula de hoje, são usados para separar palavras ou expressões na frase e para chamar a atenção ou dar uma explicação.
É exatamente isso, o quinto ano, a função do parêntese, e ele está lá no aposto que nós já começamos a estudar hoje. Coloquei aqui essa imagem que ela está mais clara que a anterior. Aí nós temos o ponto de exclamação usado para indicar espanto, admiração e surpresa. Aí tem os exemplos. Chega! Exclamação. A vírgula usada quando se dá uma pequena pausa separando palavras e frases. Exemplo. Era um garoto alto, vírgula, magro, vírgula, de 8 anos. Ponto de interrogação, usado quando a frase indica uma pergunta. Exemplo, você viu o meu lápis? Ponto final. E indica o fim de uma frase. Exemplo, Maria saiu. Travessão, usado para indicar o início da fala de uma personagem. Exemplo, o que é isso, mãe? Ponto e vírgula, indica uma pausa maior que a vírgula. Exemplo, a esposa saiu mais tarde de casa, ponto e vírgula, ficou limpando o quarto, ponto final. O rio está poluído, os peixes estão mortos. 2 pontos anunciam uma citação, uma enumeração, um esclarecimento. Exemplo, Descartes disse, penso, logo existo. Continuando aqui, nós temos as reticências, que é usado quando não se termina de escrever uma frase e o leitor fica pensando no final. Mais uma vez eu trouxe o travessão, usado para indicar o diálogo entre as pessoas e destacar uma palavra ou expressão. Quando você está lá redigindo seu texto, escrevendo seu texto, você quer que o personagem fale no seu texto. Qual sinal você vai usar? Travessão. O parêntese são usados para separar palavras ou expressões nas frases, para chamar a atenção ou dar uma explicação. E as aspas são usadas para indicar citações ou para chamar a atenção sobre uma palavra ou expressão. Então, praticamente, a tia Nilzene repetiu a mesma coisa dos slides do início dessa aula. E aqui a tia trouxe a definição de aposto. O aposto é uma palavra ou expressão que explica, esclarece ou resume outro termo da oração. Temos exemplos aqui, ó. Dom Pedro II, imperador do Brasil. Percebam aqui que o que está sublinhado, quinto ano, vai ser o aposto. E ele está entre vírgulas, ó. Dom Pedro II, imperador do Brasil, foi um monarca sábio. Ela só precisa de uma coisa, carinho. Os móveis, a casa, o carro, tudo foi doado às instituições da cidade. Marina, minha prima, chegou ontem de viagem. Aí nós vamos perguntar, quem chegou ontem de viagem? Marina, minha prima, né? O que foi doado às instituições da cidade? Os móveis, a casa, o carro, tudo foi doado, né? Comprei tudo o que eu precisava na feira. Banana, melancia, uva e maçã. O que eu comprei na feira? Banana, melancia, uva e maçã, tá bom? Continuando aqui, nós temos João, meu amigo de infância, ganhou uma bicicleta dos pais. Patrícia, a namorada do meu irmão, começou a vender lindos artesanatos. Continuando. Agora você vai acompanhar no seu livro, página 38, e você vai aproveitar todo esse momento para responder as questões, depois dessa explicação que a tia passou para vocês. Tia Nilzene já trouxe o livro com a resposta, para vocês não ficarem aí perdidos, mas quando nós estivermos fazendo o caderno de atividade, eu quero que vocês tenham a oportunidade de vocês responderem de acordo com o que vocês entenderam. Então, aí, página 38. Olha o tema da aula, pontuação, uso de parêntese e vírgula. Releia os trechos a seguir e analise as expressões destacadas. Gente, nós vamos reler esses trechos porque são lá da página
Lembra que nós estudamos o texto Cheio de Cultura, que o Brasil é formado por 26 estados e o Distrito Federal, e cada um com comidas e hábitos incríveis, cada lugar tem sua cultura, sua forma de viver. Então nós vamos reler esses trechos, que é lá da página 34, da página 35 e também da página 36. Olha o que diz o trecho 1. Os pratos típicos usam pato e o peixe pirarucu, uma herança dos índios. Também há o bobó de camarão, vatapá e carne de sol com macaxeira, influência da região Nordeste. Os materiais do artesanato costumam vir da Amazônia. Esse é o trecho 1. Agora vamos para o trecho 2. Acompanha aí, viu? A culinária é famosa pelo sururu de capote, mexilhões cozidos. O bordado é um dos mais ricos do Nordeste. O que vai pedir a letra A do seu livro aí? Os termos em destaque referem-se a quê? Complete o quadro. Número 1. Uma herança dos índios. Qual é a herança? Usar nos pratos típicos o peixe pirarucu, tá? Aqui, ó, você vai colocar aqui no primeiro quadro, que a herança dos índios é usar nos pratos típicos o peixe pirarucu. Influência da região Nordeste. Pratos típicos: bobó de camarão, vatapá, carne de sol com macaxeira. Número 2, mexilhões cozidos. É o prato sururu de capote. Então aproveita aí, pessoal, responda o seu livro e não deixe a página em branco. Letra B. Qual é a função desses termos? É acrescentar uma informação ou explicação referente à palavra ou expressão anterior, ou é apresentar um argumento a respeito de uma palavra ou expressão anterior? Nós sabemos que ele está acrescentando uma informação, uma explicação referente à palavra ou à expressão anterior. Então, você vai marcar aqui, queridos, eu já passou o slide, o primeiro quadrinho. Vamos lá. Letra C. Qual é o sinal de pontuação que separa esses termos do restante da frase? Aí vai entrar os parênteses. E vem logo a definição aí de aposto, porque já vai falar dos parênteses e é uma característica do termo aposto. Então preste atenção aí. Pegue aí um lápis ou um marca-texto e marque essa definição aí no seu livro na página 38, esse último quadro que está dizendo assim: dá-se o nome de aposto ao termo que se refere a um substantivo, um pronome com a função de propor uma explicação. Geralmente ele aparece na oração entre vírgulas ou entre parênteses. Nós sabemos, né, que o substantivo ele vai qualificar todos os nomes, né? E o pronome é que vai substituir o substantivo. Então, o aposto ele vai se referir a um substantivo. Sempre vai se referir ou a um pronome. Ele vai ter uma explicação e ele vai geralmente aparecer entre vírgulas ou parêntese. Continuando, pessoal. Na questão de número 2, que está lá na página 39 do seu livro, nós temos o seguinte: sublinhe o aposto e circule a palavra ou a expressão a que ele se refere nos trechos a seguir. É destaque no artesanato feito à mão, redes com vários tipos de bordados e rendas. Por exemplo, na música são fortes o forró e o baião. Então aqui, qual é o aposto aqui? Nós já vamos perceber que ele está entre parênteses. Então, daqui, ó, redes, com vários tipos de bordados e rendas, por exemplo, você já vai sublinhar. O texto, a questão pede isso. Está se referindo a quem? Artesanato feito à mão. Então, você vai circular artesanato feito à mão. A B, considerado um dos principais centros culturais do país, foi influenciado por imigrantes como portugueses, italianos e japoneses.
Há muitos eventos na capital, como a Virada Cultural e a Bienal do Livro. Então, nós temos aí, qual é o aposto nessa oração? Como portugueses, vírgulas, italianos e japoneses. Você já vai sublinhar e vai sublinhar também como a Virada Cultural e a Bienal do Livro. Esses são os apostos, o aposto dessa oração, né? E aí, no primeiro momento está se referindo, como português, italiano e japonês, está se referindo a imigrantes. E quando vai falar da virada cultural e a Bienal do Livro, está se referindo aos eventos, né, que acontecem nessa região. Letra C. E ainda há o Umbuca, comunidade de descendentes de escravos saídos da Bahia com tradições no artesanato. Então, essa aqui ficou fácil, né? Porque é uma oração curta. Nós já vamos identificar que o aposto, ele está entre vírgulas, comunidade de descendentes de escravos saídos da Bahia. E ele está se referindo a quem, gente? Ao Mumbuca, que é essa comunidade aqui. Pessoal, vocês estão entendendo? Está dando para esclarecer, para identificar o aposto? Já conseguiram aí entender o que é esse termo? A questão de número 3 pede o seguinte: reescreva as frases acrescentando um aposto que deve vir entre vírgulas ou parêntese e explicar um termo anterior. Olha só. A letra A, o livro ele vai trazer sugestão. Porém, se você tem outra frase, não, tia, eu não gostei dessa frase que o livro trouxe, eu vou criar a minha própria frase, eu vou fazer, colocar o meu aposto do meu jeito. Ok, não tem problema. Então, letra A, vamos lá. A culinária nordestina é rica em temperos. Qual é a sugestão do livro? A culinária nordestina, vírgula, especialmente da Bahia e do Maranhão, vírgula, é rica em temperos. Pessoal, lembre que o apóstolo ele tem que ter vírgula ou parênteses, né? Em alguns casos. A dança é conhecida em todo o Brasil. Aí a sugestão aí, ó. A dança, aí Bumba Meu Boi. Como está Bumba Meu Boi? Entre parênteses, é conhecida em todo o Brasil. Letra C. Os principais pratos do Mato Grosso são influenciados pelo Paraguai. Olha a sugestão do nosso livro. Os principais pratos do Mato Grosso são influenciados pelo Paraguai, vírgula, país vizinho do Brasil. Ok? Então, colocou a vírgula, explicou. E é isso que o livro sugere que vocês façam. Vamos continuar. A letra D. A culinária inclui feijão tropeiro, paçoca de carne e doces. A culinária, entre parênteses, do estado de Minas Gerais, inclui feijão tropeiro, paçoca de carnes e doces. Delícia. Letra E. A Paraíba tem cultura reconhecida pelo artesanato e pelas danças. A Paraíba tem cultura reconhecida pelo artesanato, entre parênteses, como a cerâmica e a renda, e pelas danças, entre parênteses, como o reizado e a ciranda. F. Em Pernambuco, o frevo é um dos símbolos da região. Em Pernambuco, vírgula, o frevo, vírgula, dança típica muito conhecida, vírgula, é um dos símbolos da região. Percebam que quando o aposto é incluído na oração, a oração fica explicada, ela vai ficar maior, porém há uma explicação daquilo que é apresentado. Continuando aqui, pessoal, a nossa aula já está terminando. Mais uma vez eu trouxe para vocês a definição do aposto, para vocês não esquecerem. Em outro momento nós poderemos tratar novamente esse assunto, mas eu quero que você copie aí no seu caderno esse termo, essa definição, que o aposto é um termo acessório da oração, que sintaticamente relacionado com outro termo da oração
serve para explicar, esclarecer, desenvolver, detalhar, enumerar, especificar, resumir, comparar esse outro termo. O aposto permite um enriquecimento textual, fornecendo informações novas sobre os termos da oração. Pode aparecer antes ou depois do termo ao qual se refere, bem como ser destacado ou não por sinais de pontuação, como vírgula, 2 pontos ou travessão. Pode ainda ser percebido ou não de preposições ou de expressões explicativas, isto é, e com. E pode ainda que não tenha, aparecer entre parênteses e entre vírgulas. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você responda. Lembrem, pessoal, as atividades são importantes vocês resolvê-las. Te sente, às vezes, muita falta de alguns de vocês nessas atividades. Então, tenham um bom dia, que Deus abençoe vocês. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, tá bom? Tchau!